Olá, e nesse vídeo você vai descobrir se a sua idade influencia no aprendizado de Kung Fu e se você está muito velho para começar a praticar essa arte marcial. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriano Azevedo e você está no canal Wing Chun Coach. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo por e-mail e pelo formulário de contato através do meu site e até aqui mesmo nos comentários do YouTube são de pessoas mais velhas que já passaram dos seus 30, 40 anos perguntando se elas são muito velhas para começar a praticar e aprender Kung Fu. E esse é o assunto que eu quero trazer para nós discutirmos nesse vídeo hoje. Essa questão de idade e de ser muito velho para praticar Kung Fu, em primeiro lugar, nós temos que compreender o que é Kung Fu. Muita gente costuma associar o nome Kung Fu à arte marcial, e isso se dá por diversos fatores. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo sobre os termos Kung Fu, Wushu e Kuoshu e a diferença entre esses termos. Se você tem curiosidade de saber sobre isso, é só você dar uma procurada aqui no canal que você vai poder assistir esses vídeos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é Kung Fu. Kung Fu, que muita gente associa à arte marcial, não necessariamente quer dizer arte marcial. O Kung Fu é o que você desenvolve a partir da prática da arte marcial, que aqui nós vamos chamar de sistema. Então, existem vários sistemas marciais. O Wing Chun, que é a arte marcial que eu pratico, é apenas um desses sistemas. O que comumente as pessoas conhecem por estilos, Hung Gar, Shaolin do Norte, Garra de Águia e vários tantos estilos de Kung Fu existentes, na verdade, eles não se tratam de Kung Fu, mas eles te ensinam o Kung Fu. Kung Fu é o que você adquire através da prática e do estudo do sistema, ou seja, da arte marcial. Então, se você é uma pessoa que já passou de uma certa idade, já passou dos seus 30, dos seus 40, quiçá dos seus 50 anos, você pode sim começar a praticar e tem toda a capacidade de aprender Kung Fu tão bem quanto um jovem nos seus 16 a 18 anos e que está na flor da idade. A grande questão aí é que você deve se atentar a qual sistema você vai utilizar para desenvolver o seu Kung Fu. Como eu falei, Kung Fu é o produto resultante da prática de um sistema. Grão-mestre Moyat, o patriarca da linhagem a qual faço parte, ele costumava dizer que Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. E Kung Fu que depende de sistema não é bom Kung Fu. O que isso significa? Não dá para aprender Kung Fu sem um sistema. Você precisa de um sistema para desenvolver Kung Fu. E aí, como eu falei anteriormente, existem vários sistemas. Shaolin do Norte, Wing Chun, Tai Chi Chuan, Garra de Águia e vários outros. Porém, vai chegar um momento em que você tem que se desprender, se desgarrar desse sistema. Ou seja, o sistema ele é como se fosse uma ferramenta. Você pega aquela ferramenta e você utiliza para um propósito. Você terminou, você atingiu aquele objetivo com aquela ferramenta, você simplesmente descarta aquela ferramenta ou guarda para uma próxima utilização. E assim também são os sistemas de artes marciais. Os sistemas que têm por objetivo desenvolver Kung Fu. E sendo assim, você, ao começar a praticar uma determinada modalidade de arte marcial, um sistema, você tem por objetivo desenvolver Kung Fu através da prática e do estudo daquele sistema. E quando chega um momento em que você está bem próximo de concluir todos os níveis daquele sistema, você vai perceber que você começa a se desprender do sistema ou do estilo e você passa a desenvolver o seu próprio Kung Fu. Ou seja, aquilo que você tinha como parâmetros quando você começou a praticar e que eram regras e que te guiavam na prática daquele sistema, vai chegar um momento em que você vai ter que se desprender daquilo e inclusive quebrar
algumas regras. Se você procurar aqui no meu canal, você vai ver um vídeo onde eu falo sobre o 5º nível do sistema Wing Chun, que é o nível Luk Jin Kung Kwan, onde nós aprendemos a prática com um bastão longo. E lá eu explico exatamente essa quebra de paradigmas, essa quebra de regras e como o sistema começa a te libertar do próprio sistema. Então, para responder essa pergunta, se você está velho ou se você já passou da idade para aprender Kung Fu, a resposta é não, você não está velho e você não passou da idade para aprender Kung Fu. Conheço pessoas que começaram a praticar Kung Fu depois dos 40, depois dos 50, e conheço pessoas com mais de 60 anos de idade que praticam Kung Fu. A grande questão aí é que sistema você vai optar para poder aprender e desenvolver o seu Kung Fu. Aí sim, com relação a isso, talvez a sua idade atual ela pese um pouco nesse quesito. Por quê? Porque é muito simples. Por exemplo, um jovem de 15, 16, 18 anos começar a praticar um estilo de Kung Fu, que nesse estilo existem práticas de saltos, formas acrobáticas, cambalhotas, saltos mortais e tudo mais. Agora, o que acontece quando esse camarada, que na flor da idade, na sua juventude, ele consegue realizar tudo isso, mas o que vai acontecer com esse camarada quando ele chegar nos seus 40, 50 a 60 anos de idade? Ele não vai poder mais executar todos esses movimentos mirabolantes e a sua prática ela vai ficar um pouco comprometida. É claro que quando chegar nesse momento, ele já desenvolveu o Kung Fu dele e talvez ele nem precise mais recorrer a esse tipo de prática. O que ele precisou extrair desses movimentos, dessas práticas, ele já conseguiu. Agora, para o camarada que ele está querendo iniciar a prática da arte marcial com um pouco mais de idade ou uma idade um pouco mais avançada, ele tem que optar por um sistema ou por um estilo que leve em consideração essa característica. E tem vários. Por exemplo, hoje em dia se percebe muito as pessoas com mais idade e que desejam praticar Kung Fu recorrendo ao Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma prática que, além de terapêutica, ela é eminentemente marcial. Como eu já falei em vídeos anteriores, o Tai Chi Chuan, quando ele foi trazido para o Ocidente, ele veio com esse viés muito terapêutico, mas não se engane. O Tai Chi Chuan, ele é uma arte marcial como qualquer outro estilo de Kung Fu. E existem famílias, inclusive aqui no Brasil, que eles dão bastante ênfase a essa parte marcial do Tai Chi Chuan. Se você procurar, você vai conseguir perceber isso. E o que acontece? E nesse quesito aí, eu gosto de enfatizar também muito o estilo Wing Chun, o estilo que eu pratico. Essa aí é uma das grandes vantagens também em se praticar o sistema Wing Chun de Kung Fu. Quando eu comecei a praticar Wing Chun, ou melhor, antes de eu começar a praticar Wing Chun, eu já praticava, inclusive era professor de um outro estilo de Kung Fu. Um estilo que era bem agressivo também, um estilo que dava muita ênfase à luta, a combate, inclusive a torneios. Só que eu sempre me interessei muito por essa parte mais histórica e filosófica da arte marcial, mais especificamente do Kung Fu. Inclusive vocês podem perceber isso pelos assuntos que eu costumo trazer aqui no meu canal. Vocês perceberam? Eu não costumo trazer muito exercícios ou técnicas de Wing Chun, porque isso tem muito canal aí no YouTube que ensina. Então eu quis criar esse canal justamente para poder trazer assuntos que ninguém quer falar, ou que ninguém gosta de falar, ou que ninguém sabe falar, porque é bem verdade que muitas pessoas focam muito na parte técnica, na parte de movimentação e combate e tudo mais, e deixa de lado um pouco essa parte que é tão importante quanto, que é a parte histórica, filosófica, o que há por trás da técnica. E o meu objetivo na criação desse canal foi exatamente esse. Então o que acontece? Pensando comigo mesmo, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Primeiro, eu sempre quis praticar Wing Chun, era meu sonho desde criança. Desde pequeno
eu fui muito influenciado por filmes de artes marciais, Bruce Lee e tudo mais daquela época de 80 e 90. Então, eu sempre quis praticar Kung Fu e sempre quis praticar Wing Chun. Mas onde eu morava na época, não existia Wing Chun. E o que existia eram outros estilos de Kung Fu. Então, como era Kung Fu, eu comecei a praticar esse estilo. Me desenvolvi, me graduei, me tornei professor desse sistema de Kung Fu. E surgiu então a oportunidade de começar a praticar Kung Fu, que era o meu objetivo e o meu grande sonho desde mais novo. Uma coisa que aconteceu também nessa época, antes de eu começar a praticar Wing Chun, era que eu comecei a perceber que aquele estilo que eu praticava, que era tão vigoroso, tão forte, tão agressivo, ia chegar um momento em que eu teria uma idade em que eu não poderia aproveitar tudo aquilo que aquele sistema me proporcionava. Como eu estava com os meus, na época, 20 e poucos anos, eu ainda tinha muita energia, muito pique para fazer todas aquelas mirabolâncias que aquele estilo exigia. Participar de torneio, campeonatos e tudo mais. Mas e quando eu chegasse nos meus 30 ou nos meus 40, como eu estou hoje, eu não poderia aproveitar nada daquilo que eu aprendi. Isso aí também acabou confirmando o meu desejo de iniciar a prática do Wing Chun. Afinal de contas, o sistema Wing Chun é um sistema bem simples, que não exige nenhum tipo de movimento complicado e que qualquer pessoa que goze de saúde, ou seja, qualquer pessoa que não tenha nenhum problema físico, ela pode executar sem qualquer tipo de problema os movimentos e as técnicas do sistema Wing Chun. Se você analisar a vida dos grandes mestres do sistema Wing Chun, Ip Man, por exemplo, Ip Man morreu bem velhinho e praticando Kung Fu. Os grandes mestres que vieram após Ip Man, seus discípulos diretos, Wong Chun Leong, grão-mestre Moyat, grão-mestre Xiu Chong Chin e vários outros, todos eles praticaram Wing Chun até o final de suas vidas. E é exatamente isso que eu comecei a perceber e que eu passei a procurar. Isso foi uma das coisas também que me levou a iniciar o sistema Wing Chun. Além de querer aprender algo mais do que somente luta, somente combate, e sim a parte filosófica, histórica e tudo mais que existe por trás da técnica, querer também poder praticar o sistema até o fim da minha vida, em plenas condições como qualquer outra pessoa mais jovem. Inclusive nos dias de hoje, se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos de um dos filhos de Ip Man, grão-mestre Ip Chun, praticando Tisao de igual para igual com muitos praticantes bem mais jovens que ele. Então, essa daí é uma prova de que o sistema Wing Chun, ele é um desses sistemas que as pessoas mais velhas podem optar para aprender Kung Fu, se assim elas desejam. E é claro que não se restringe ao sistema Wing Chun. Existem vários outros estilos e sistemas de Kung Fu, ou melhor, de artes marciais, que vão proporcionar às pessoas com mais idade, as pessoas que eu costumo chamar de seniors, a começarem a aprender e a desenvolver o seu Kung Fu. Então basta que essas pessoas que se interessam pela arte marcial chinesa, elas procurem um estilo ou sistema que elas se identifiquem. E, quem sabe, visitar alguma escola ou professor que ministre aulas desse sistema e pedir para fazer uma aula introdutória ou uma aula demonstrativa e ver se ele se identifica com, primeiro, com o sistema que ele está iniciando e, em segundo, com a didática e a personalidade daquele professor que está ministrando as aulas daquele sistema. Porque com certeza a idade ela não é impeditivo algum para uma pessoa que realmente deseja iniciar, se desenvolver e realmente aprender a arte marcial chinesa para poder desenvolver o seu Kung Fu. Esse é um vídeo bem rápido, eu queria trazer esse assunto e conversar um pouco mais sobre isso, é a minha visão sobre esse questionamento que tantas pessoas me trazem através dos meios que eu disponibilizo de contato comigo, e fica aí a minha opinião a respeito desse assunto.
Na minha opinião, sim, qualquer pessoa que goze de um mínimo de saúde, que não tenha nenhum tipo de problema físico, ela pode sim se desenvolver dentro de uma modalidade de arte marcial e aprender Kung Fu como qualquer outra pessoa mais jovem poderia. Gostou desse vídeo? Dá um like aí para poder ajudar o canal e mostrar ao YouTube que esse conteúdo é relevante para que ele possa distribuir as informações aqui para outras pessoas que também se interessam e que talvez até tenham essa mesma dúvida. E se você não é inscrito no canal, eu te peço para clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho, porque assim você garante que sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você vai ser notificado e vai poder assistir o vídeo em primeira mão. E não se esqueça também de, assim que possível, visitar o meu site www.wingchun.art.br. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai poder baixar gratuitamente um e-book que eu disponibilizo, que fala sobre as 6 maiores dificuldades que uma pessoa tem ao aprender Wing Chun Kung Fu e como sanar essas dificuldades. Esse e-book está lá de forma totalmente gratuita, você não vai pagar absolutamente nada por isso, e é um presente meu como agradecimento pela sua audiência no meu canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Adriano Azevedo, Wing Chun Coach.